Então vamos lá, né, cara? Começando aí nossa primeira live Prolabore 10K, certo, Gerard? É isso aí. Tá na Vamos- oficina? Fechou a oficina? Eu tô aqui no escritório da oficina, né? Que aqui é mais calmo, mais tranquilo. Em casa, a cachorrada não deixa a gente trabalhar. Então, eu vim aqui para ficar no ambiente mais calmo e poder bater um papo legal aí com a galera, né? E a oficina fechou que horas aí? Nós fechamos às 18, né? Ah, Sempre mentira. fecha às 18, tranquilo, sem muita novidade. Mas de vez em quando dá uma esticada, né? Uhum. Bom, a gente, né, trouxe esse tema, né, que é um... A gente viu que é uma dúvida muito grande, né, de todo mundo que a gente vem conversando, né, todo dia. E a Sim. maioria dos donos de oficina aí não tem um Prolabore definido. A maioria dos donos de oficina misturam, às vezes, as contas, né? Seja de a conta de casa com a conta da empresa. E vai pagando ali e não sabe o que que tá tirando, o que que é lucro, o que que é salário, o que que é da oficina, o que que é de casa, né? E é uma dúvida de todo mundo aí, né? Quanto tirar, como tirar, né? Como fazer, né? Na verdade, acho que não só no nosso ramo, né, de oficina, de reparação, mas no geral, os empreendedores no Brasil, a gente tem essa dificuldade de fazer essa separação, o que a gente precisa separar para a nossa família, para o nosso dia a dia, e o que a gente precisa deixar no caixa da empresa, né? Tem essa confusão é a que mais acontece, né? Na verdade, a gente acaba acreditando que tudo que sobra lá na conta no final do mês é o nosso prolabore. E aí que está a grande confusão, né? O prolabore é algo que você separa, que você retira do que você trabalha no mês. Igual o salário que você paga para um colaborador seu, é a mesma coisa. Então você faz aquela retirada mensal num valor que não vai atrapalhar o andamento da sua oficina, da sua empresa. Mas nunca pegando o que sobra, né? E na verdade, se não sobrar, como que você faz, né? Então é um grande ponto também que a gente vê bastante, principalmente quando a gente começa o trabalho com alguns mentorados, que se pergunta quanto você está tirando de Prolabore e o cara fala, faz tempo que eu não tiro nada, que eu vou pagando as contas, não pago a fatura do cartão, não faço a compra do mercado, e é isso aí. Então essa falta de controle causa essa confusão muito grande e no final, às vezes, a gente acaba nem sabendo se a oficina está dando certo ou não. Porque você está misturando todas as contas, pagando suas contas pessoais, usando a conta da empresa, da oficina, e essa mistura, no final, não dá certo, né, Fernando? Então você diria que então, talvez a primeira dica aí seria separar. Separar o pessoa física da jurídica, a gente poder ter Cara, enxergado isso. assim, é até meio clichê, né? Falar isso, porque todo mundo fala, né? Fazer a separação e tudo mais. Porém, é a pura realidade. A gente precisa separar de fato o que é pessoal do que é da nossa empresa, para que não tenha essa confusão todos os meses. Porque não é só questão de estar organizadinho ali e separar, é questão da gente ter clareza de fato do que a nossa empresa está produzindo, do que eu estou retirando e o que está sobrando no final, o que está no caixa, né? Então, essa clareza a gente precisa ter para que a confusão do dia a dia não leve a nossa oficina para um caminho negativo no geral, né? Porque essa falta de separação não deixa a gente entender aonde que a gente está. Se está tendo lucro de verdade, qual que é a nossa realidade, qual que é o nosso prolabore de fato. Essa mistura não é saudável para a empresa. Então, a primeira coisa, fazer essa separação. E como fazer isso, né? Porque para a galera que está entrando aí, que está nessa situação hoje, você vê. E aqui na oficina, a gente, há muito tempo atrás, quando a gente começou, era a mesma coisa, tá? Tô falando de uma coisa que a gente viveu lá atrás,
e que fez muito, muito errado e, na verdade, por bastante tempo. Então, você tem cartão, eu particularmente tinha um monte de cartão meu que a gente usava aqui na oficina e aí na hora que eu ia jantar num restaurante, eu olhava na carteira, pegava o primeiro que aparecia e aí você misturava. Então, no final do mês, se você não parar, olhar na fatura para fazer essa separação, ou você vai, né, pagar coisa que é da sua oficina, ou a oficina vai pagar o seu jantar. E nenhuma dessas opções é válida, né? Então, para começar, já vai fazendo essa separação do cartão de crédito. Tenta ser, mesmo que esteja no seu nome o cartão, mas tenta separar um com a fatura do dia tal, que é só para oficina, que você vai fazer as compras e não vai misturar, né? Não vai ter essa. Na verdade, nem anda com ele, né? Já deixa na empresa mesmo. Já Aham. deixa lá para que a gente possa usar lá e quando você estiver na rua, pô, mesmo que eu queira passar, eu não consigo. Então, Tem que essa separação criar, já no cartão de crédito já vai ajudar bastante de cara, né? tem que criar dificuldade, né, de fazer a É, ação que não é para fazer, né? a gente Então, iniciou exatamente dessa forma. O primeiro passo, quando a gente começou a fazer a separação da pessoa física e jurídica, foi não andar com o cartão da empresa na carteira. Ele ficava dentro, na empresa mesmo e não tinha chance da gente usar. Não tinha nem ele na wallet ali do celular, porque senão a gente ia usar. Na verdade, por comodidade, né? Você tá aham. ali, precisa pagar, poxa, até você, seu cartão tá sem limite, até você abrir o aplicativo para fazer tal coisa. Então, a gente não tem esse tempo, né? Então, é evitar dar chance para que aconteça, né? O mais importante é isso. Então, no primeiro passo, já fazer essa separação do cartão de crédito. Pô, bacana, criar dificuldade, né, cara? Ter a conta pessoal, a conta jurídica, ter um cartão para cada um. E depois começar a separar, né, entender o que que a empresa está tendo de despesa. Todo dia a gente fala com um monte de gente, né? Acaba que é difícil esse controle. Às vezes o mecânico começa o negócio sozinho, aí depois ele chama mais um mecânico, mais outro. E ele tá ali, ele não consegue, né? Ou às vezes não tem o conhecimento necessário para poder fazer ali o controle financeiro, né? Como que ele controla? O que que é planilha, é sistema, como que faz, né? Como que você daria de sugestão para o pessoal, né? Fazer que seja um controle simples, né? Para E, poder tá fazendo essa divisão. cara, acho que bom que você tocou nesse ponto, porque nos nossos mentorados, em começo de trabalho, e pessoas que a gente conversa, donos de oficina por aí, tem um erro que, na minha forma de ver, ele é muito grave e ele é muito simples de ser consertado, que é ter um sistema de gestão voltado direto para a oficina mecânica, né? Muitas oficinas hoje ainda trabalham com Excel e, cara, o Excel é uma ferramenta assim sensacional. Dá para fazer chover com Excel. Mas a gente já tem sistemas voltados direto para a oficina mecânica com, sei lá, R$ 150 por mês. Não vai ser dos melhores, né? Mas a gente já consegue ter algo que é voltado direto para a oficina e que vai ajudar a fazer o controle. Então, o sistema de oficina mecânica tem que estar, assim, antes de você comprar o elevador, já compra o sistema. Já entende como é que é, já lança as despesas, porque isso vai fazer a diferença na sua gestão. E eu vejo esse erro assim frequentemente, Fernando. Tem oficinas, pô, a gente tem casa de oficina com 40 anos no mercado e que o sistema não é para oficina mecânica. É Uhum. um sistema como se fosse aquele sistema de mercado, sabe? A Sim. gente não consegue fazer o lançamento da peça com a precificação correta, a gente não consegue lançar a aplicação, a gente não consegue lançar o mecânico que fez na ordem de serviço, e empresas com 40 anos no mercado.
E é muito simples e é muito barato. Sei lá, a partir de, acredito que R$ 150, aí você já consegue um sistema de voltado direto para a oficina mecânica e vai poder te ajudar nessa parte de gestão. Sem números, a gente não consegue fazer gestão, né? Então, depois que você já começou a fazer a separação das contas física e jurídica, na verdade, antes, o sistema já tem que estar junto para a gente poder entender e, e não se enganar. Porque, na verdade, como na oficina, na maioria das oficinas, entra dinheiro todo dia o dono está pegando dinheiro. Então, assim, apareceu a conta de água para pagar 200, R$ 300. O cara trocou uma correia dentada, já entrou esse dinheiro. Ele já vai lá e já paga. E isso vai se tornando rotina. Rotina, todo dia tá pegando dinheiro toda vez na mão. É fácil, mas a gente não está conseguindo entender qual que é o resultado disso. Então, se você tem um sistema, por mais simples que seja, de gestão, você já consegue fazer esses lançamentos, já separar e ter a direção para onde o seu negócio está indo. E nessa você acaba se surpreendendo. Às vezes você pode tá entrando muito mais dinheiro do que você imaginava que estava, ou ao contrário, aquela falsa impressão de estar lucrativo, de ter dinheiro todo dia, mas quando você vai fazer a separação certinho, às vezes você está empatando ou você está até negativo. Mas pelo fato de todo dia você estar tocando no dinheiro, dá essa falsa impressão que as coisas estão indo tudo bem, né? Então essa separação tem que acontecer. E o E, sistema de ofici- gestão tem que acompanhar. e oficina é um negócio que gira muito dinheiro, gente. Para quem é do segmento aí que está acompanhando a gente, já sabe, cara. É 10, 20, 30, 40, 50 mil fácil no mês. Agora, fazer disso daí, né, sobrar aquele cascalho que a gente quer, né? O lucro, né? É, a gente vê muita dificuldade dos pessoal que a gente fala, né? Todos os dias, né? E a gente acaba falando assim, cara, é só fazer esse ajustezinho aqui. Porque a margem, né? Você me corrija se eu estiver errado. Mas colocando uma margem de 20%, né? Que a gente sempre tem de média aí, né? Se o cara fatura 60, 70 mil, tem que sobrar um dinheiro, né? Agora, se o cara fatura 60, 70 mil e tá descontrolado financeiramente, não vai sobrar. Por isso que a gente sempre fala assim, é um ajuste. É um ajuste aqui na precificação, na produtividade, no comissionamento da equipe, só que o cara não tem essa informação porque ele não tem clareza dos números, né? E assim, no começo, aqui na Kings, a gente sofreu com isso também. Porque a gente não tinha informação, cara. Não tinha informação de qualidade sobre gestão de oficina mecânica. Assim, todo negócio, teoricamente, ele é a mesma coisa. Tem que entrar mais do que sair e no final vai sobrar alguma coisa ali e tá tudo certo. Só que na oficina tem algumas particularidades que, se você não entender esse cenário, você acaba muito prejudicado, né? E o markup é o principal, na minha leitura, assim, é o principal indicador que a gente acaba comendo bola e que a maioria das oficinas acabam quebrando é por não entender quanto, né, precificar, quanto cobrar na peça que eu comprei. Essa peça que eu comprei aqui do lado na Autopeças, qual é a margem que eu tenho que colocar? Qual que é o markup? Isso faz muitas oficinas quebrarem no Brasil e eu falo com autoridade, porque no começo a gente quase foi nessa por conta de markup, né? Era É muito fácil você comprar uma peça por R$ 100. Você tem a autopeça do lado da sua oficina. Você paga R$ 100 nessa peça e coloca ali R$ 30 em cima. Fala, meu, qual que foi o seu trabalho? Você só atravessou a rua, ou nem atravessou, é do lado mesmo da sua oficina. Você comprou a peça que você vai pagar depois ainda. Você vai pagar mensal ali para o cara da autopeça por R$ 100, colocou por 130, instalou e vendeu. Em questão de minutos, você ganhou R$ 30. E aí o cara fala, meu, é muito fácil. Eu estou ganhando muito dinheiro. É só fazer isso, ganhei R$ 30. E aí que está o grande problema.
Porque quando a gente faz dessa forma, a gente não considera a taxa da máquina, né? Às vezes a gente não considera o imposto que a gente paga em cima daquilo. A gente não considera, e eu vejo bastante isso, não considera a comissão que a gente paga para o mecânico. E se você for colocando todas essas questões, que vai tirando um pouquinho ali da nossa margem, da nossa lucratividade, às vezes você comprou por 100, vendeu por 130 e no final de tudo você recebeu 99. Então você acabou pagando para o cliente essa peça e ainda perdeu R$ 1 nessa porque você não conseguiu entender todos os pontos que englobam ali, todas as despesas que estão ali intrínsecas em uma venda. E no Brasil, e a gente tem isso muito claro, com tanto de oficina que a gente mentora e conversa aí, em todos os estados a gente vê esse erro e ele é claro. A falta de precificação correta é o que mata a maioria das oficinas no Brasil. Isso não temos dúvidas e a gente já vivenciou na pele essa situação também, né? Então, assim, o Prolabore, né, que é o que a gente almeja, né, cara, é ter uma boa remuneração. Ninguém abriu um negócio, uma empresa, tomou risco, às vezes tomou empréstimo, né, investiu com FGTS, com rescisão, com todas as economias, pegou emprestado com um amigo. Ninguém abriu um negócio para não ter lucro, né? Ou para ganhar menos do que quando ganhava como CLT, trabalhando para os outros, enfim. Então, assim, a gente Exato. até colocou assim o título da live Prolabora de 10 mil, né? Porque tem tanto dono de oficina que a gente fala que não tira nem 5, né? Tanto dono de oficina que ganha menos, às vezes, até com o próprio mecânico que está trabalhando ali. Hoje mesmo a gente falou com um, né, que estava com uma situação um pouco difícil, o mecânico, né, ganhando muito mais do que ele. Assim, é triste ver isso, né? Mas é a realidade. Né? E tudo começa com o que você falou, né? Precificação, né? Ter um sistema alimentar para você saber o que está saindo, o que está entrando, Fazer separar a as contas. separação, né? Separar as contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Tudo isso vai somando para que a gente consiga entender, no final, quanto que a gente pode, quanto que a gente deve tirar de prolabore, né? Então, primeiro, assim, a gente precisa entender que, sim, a gente tem que fazer a retirada de prolabore, independente de qualquer coisa. Porque, como você falou, a gente, né, a maioria da galera que abre a oficina aí, ela estava trabalhando para alguém, estava trabalhando em alguma oficina ou em outro ramo e decidiu largar, né, o CLT para entrar num desafio, com certeza, pensando em ganhar mais, em ter mais tempo livre, em ter um tempo de qualidade com a família. E aí, quando acontece de iniciar na nossa oficina, na nossa empresa, a gente acaba muitas vezes assim, se frustrando, porque, meu, eu estou trabalhando o dobro que eu trabalhava, eu estou ganhando menos da metade que eu ganhava e eu não tenho paz. Toda hora tá chegando um cliente aqui falando que depois que eu troquei o pneu dele, a lâmpada apagou, né? Ainda vem os oportunistas, né? Ainda tem os oportunistas. Depois que trocou o óleo, o carro começou a falhar e assim vai, né? Então, chega o ponto da pessoa ficar se questionando se tomou a decisão certa, né? E a maioria das vezes acha que não tomou, por essa turbulência que está acontecendo. Mas isso já vem lá de trás, né? Na questão da gente ter um sistema de gestão para que a gente possa e que a gente saiba precificar da melhor forma o, a nossa mão de obra e as peças que a gente vende para que a gente tenha um resultado no final do mês que permita que a gente veja aonde está indo o dinheiro da nossa oficina, porque a gente está trabalhando o dia inteiro, muitas vezes até tarde, sábado, domingo, feriado, e não está sobrando dinheiro. Mas o ponto é Não. que a gente precisa ter o nosso prolabore
pré-estabelecido. E Gerard, quanto que assim, a gente está falando com diversas oficinas, né? Tem oficina que fatura 20 mil, tem oficina que fatura 100 mil, que fatura 50 mil, que fatura 200 mil. O que que seria uma retirada saudável de Prolabore, né? E o pessoal retira no dia 5 junto com a equipe, como que funciona isso? Tá, vamos lá. O Prolabore, a gente precisa é, fazer uma retirada igual, a gente pode ser igual, a gente paga os nossos colaboradores, né? Dia 5, dia 20, dia 10, da forma que for mais saudável para a nossa oficina, né? Geralmente os donos, né, os líderes fazem uma retirada só durante o mês, mas a gente trabalha dentro de uma margem, tanto na nossa oficina quanto nos nossos mentorados, que é de 8 a 12% do faturamento. Se você já a galera que está já acompanhando a gente já faz até esse cálculo. Vê quanto foi o faturamento do mês passado, foi julho, vê quanto faturou e vê quanto você retirou de Prolabore, para ver se está dentro dessa margem. Entre 8 e 12% do faturamento bruto, a gente acredita que é um valor saudável de retirada e que a gente vai poder deixar a nossa empresa de uma forma tranquila, sem afogar o nosso caixa e dependendo do que você produzir, é um baita prolabore, né, Fernando? Pô, com certeza, cara. Só que às vezes a pessoa já fez um certo compromisso financeiro, né? Tá ali, às vezes, um bom mecânico, um excelente mecânico, né? Tá tirando ali de 6 mil, 5 mil. Aí ele volta a ser, ele abre a oficina dele. 8 a 12%, vamos lá. 50 mil de faturamento, vai estar dando mais ou menos aí de 4 a 6 mil, né? Seria isso, né? É, Mais ou menos isso, né? na verdade, assim, a gente tem esse número que a gente acredita ser muito saudável, que é de 8 a 12%, mas você precisa entender em qual momento você está, em qual momento a sua empresa está, né? Está em momento de você retirar 8, 9, 10, 11 ou 12%. Junto com isso, você tem que entender o seu momento pessoal. Porque vamos usar a regra aqui dos 10%. Pô, você está faturando ali 50 mil por mês e você está fazendo retirada de 5 mil de Prolabore. Só que as suas despesas mensais da sua família tá dando 8 mil por mês. Então essa conta, ela nunca vai fechar. E você não trabalha mais para outras pessoas, é só para você. A sua fonte de renda é só essa. Então não tem como todo mês você fechar a sua vida física, pessoal, 3 mil no negativo, né? Porque essa dívida não vai sumir. Você vai ter que jogar ela para o mês que vem. E se você retirar 5 mil no mês que vem, também não vai dar. E assim começa aquela bola de neve, né? Bolo de neve. É empréstimo, cartão, cheque especial e vai, né? Exatamente. E aí, no começo, a gente vai ver, assim, o cara trabalhou ali 10, 15 anos para abrir oficina. Então, ele sempre recebeu uma grana legal, porque o cara que dá o próximo passo para abrir a oficina, tô falando no geral, assim, os mecânicos, né? Ele é um bom mecânico. Ele todo dia está recebendo elogio e sendo premiado onde trabalha, sendo valorizado. Então ele entende do que ele está fazendo. Quando vai abrir a oficina dele, ele está acostumado a também ter uma rede, né? Ele tem ali o seu supervisor, tem o seu chefe de oficina que vai dar um suporte para ele e em qualquer coisa que ele precisar dentro da oficina. Porém, quando ele está sozinho na sua oficina e não tem ninguém para recorrer, é onde que as coisas começam a apertar bastante. E aí é onde entra prejuízo, e aí onde que ele deixa de fazer uma retirada dele também para cobrir uma peça que ele comprou e não fez a devolução
deixou ali no estoque, e aí você pega uma peça de R$ 1.000, comprou a embreagem errada ali, deixou no estoque e não devolveu e gastou mais 1.000 para comprar certa. Então isso já é um prejuízo que você deixa ali, né, no seu estoque. A peça está com você, você tem a possibilidade de vender ela, mas tem peças aqui no meu estoque que já fazem 5 anos. Tem uma embreagem, inclusive, que eu passei por ela hoje ali, que faz 5 anos que está aqui na oficina e não saiu. Então, assim, você vai acumulando esse dinheiro, tá recebendo, né? Tá, as coisas estão circulando, e aí não aparece o dinheiro no final do mês. Por quê? Tá no estoque, tá nesses desperdícios que acontece. E você está fazendo a retirada de 5 com sua despesa de 8, essa conta não vai fechar e você vai desmotivar, você vai achar que não está justo o que você está fazendo, né? E um grande problema que a gente encontra também é que a gente nunca consegue, nós às vezes temos uma dificuldade de cobrar o valor justo por achar que estamos cobrando caro. E isso acaba atrapalhando bastante também, né? As, todas as oficinas, na verdade, que a gente iniciou o trabalho de mentoria, todas a gente precisou fazer ajuste na precificação, tanto de peças quanto de serviços. Não teve nenhuma que estava assim, legal, entendia o que estava acontecendo. E todas que a gente falou para mexer no preço, faz a mesma pergunta, né? Pô, mas o cliente não vai fechar, o cliente vai Perder achar que tá cliente, né? caro, tudo mais. Então, essa é uma crença que acaba atrapalhando bastante e também tirando um pouco de dinheiro de lucratividade no final do mês, né? E é engraçado que a gente vê a mudança drástica, né? A gente fala lá na reunião inicial, pessoal, é só um ajustezinho aqui e o dinheiro vai aparecer, ninguém acredita, né? Aí Exatamente. faz, aí começa a aparecer, ó, não é que é verdade? Exatamente. Aí o negócio começa a ser interessante, né? A gente até trouxe esse tema da live de hoje, Prolabore 10K. Por que 10K, gente? Cara, que o cara que abriu uma empresa, tomou risco, tá aguentando cliente, tá aguentando, né, dificuldade com o colaborador. O cara ganha menos de 10 mil, não faz sentido, cara. Ele tem que ser bem remunerado. Ele tem que ser bem Sim. remunerado. Fora que, assim, esse 10 mil por mês, voltando, né? Quando a gente vai falar com alguns mentorados ou em algum bate-papo, e a gente entende lá, a pessoa está tirando 4, 5, 6 mil, e você pergunta quanto que é a meta, né? Eu não- De Prolabore, o 10 ele sai automático, né? Então, acho que o sonho do brasileiro, assim, os dois dígitos, 10 mil é uma coisa que é muito marcante. E, poxa, R$ 10.000 por mês é um valor considerável, né? Se você for uma Uhum. pessoa organizada, você vai conseguir viajar, comprar casa, comprar carro, você vai fazer muitas coisas com R$ 10.000 por mês. Mas, assim, tem que entender a realidade da sua empresa, mas também, e eu acredito até, Fernando, principalmente entender a sua realidade, como a gente está falando. Também não adianta você tirar 10 mil se sua despesa mensal for 15. Assim, a Sim. conta não vai fechar. Então, por isso que, às vezes, a gente já sai assim, como a gente estava falando. O cara trabalhou muito tempo na empresa, reconhecido, um bom mecânico, e aí ele dá o próximo passo de abrir a empresa dele, mas assim, ele sai de lá, da onde que ele estava trabalhando com o CLT, e entra nessa nova vida sem o principal preparo, né? Que é o tirar a roupa de mecânico e colocar a roupa de empreendedor, de empresário. Então, quando não tem uma preparação prévia, quando você não busca. Eu lembro quando a gente começou a oficina, a gente foi pro Sebrae, a gente fez muito curso no Sebrae. Inclusive, tem um curso no Sebrae chamado Começar Bem. E é barato, muito barato de fazer, são 2, 3 dias, e você consegue bolar ali, pegar tudo que você imaginou fazer e colocar num papel e ver a viabilidade daquele negócio. Porque a gente pega bastante.
O cara sai do emprego, vai para a oficina e quer faturar 100 mil. E aí ele vai com tudo, se prepara para isso, compra um monte de ferramenta, só que o espaço que ele alugou, ou que ele tem, não comporta 3 carros para fazer serviço por dia. Ele vai começar sozinho, vai atender, vai comprar a peça, vai fazer o café, e se você for somando todas essas coisas, ele não sobra tempo para ele poder fazer a execução dos carros. Então ele não vai faturar os 100 mil, não porque ele não sabe fazer, não porque ele não é um bom mecânico, mas porque não tem espaço físico na oficina dele, não tem ferramenta suficiente e o principal, não tem material humano para trabalhar. Então aí já começa a frustração, porém ela poderia ser evitada com planejamento prévio. O nosso planejamento aqui da Kings, quando a gente começou, a gente tinha uma ideia de uma coisa que a gente ia fazer. Fomos lá para esse curso do Sebrae. Foi eu, meu sócio, o Sandro. Nós colocamos tudo que a gente ia fazer. A gente tinha um valor X para começar. E no final do planejamento, o valor não dava 30% do que a gente precisava. Pô, E na nossa cabeça, não, a gente estamos com a grana, tá tudo certo, vamos lá que vamos arrebentar. Só que na realidade, quando foi colocar as coisas no papel, a gente estava muito longe do que a gente precisava. nossa, cara. Então, assim, a gente já começa, não de uma forma errada, porque assim, eu sou a favor de assim, chutar a bola e correr atrás também. Né? Tá no nosso sangue, o brasileiro é isso. Mas, poxa, dá para organizar um pouco. Dá para a gente segurar um pouquinho aquela vontade, né, de sair, de empreender, de ter o próprio negócio para organizar isso e fazer com que o primeiro dia na sua oficina já seja um dia de sucesso, não um dia de incerteza, né? Então, se a gente se planeja, a chance das coisas, a chance da gente errar menos, ela é clara, sabe? Porque não tem como não errar, né? Principalmente no começo. Mas, iniciando, se a gente conseguir evitar pelo menos os grandes erros, né? Já é, assim, já vai te dar uma longevidade, com certeza, na sua oficina. Eu sempre falo com o pessoal que assim, cara, existem muitas faculdades aí, o cara estuda para ser médico, advogado, engenheiro. Acaba que o cara não estuda para ser gestor, né? Tem que, Exatamente. né? Então, tem que buscar esse conhecimento, né? Todo mundo aí fez 4, 5 anos de faculdade e, sendo bem sincero, também não estão preparados para abrir uma empresa. Eles É. estudaram para uma profissão técnica, para uma área técnica, enfim. A Área de realidade é gestão, totalmente diferente, né? sim. Se for analisar assim, de uma forma bem, bem fria, a realidade é totalmente diferente. Na hora que a gente abre o nosso negócio, que a gente entra ali, que a gente contrata a pessoa para trabalhar com a gente, e no outro dia ela chega meia hora atrasada, você fala, ué, Ou ela não vem. mas a gente não combinou que era 8 horas que ia começar, então chegar umas 7h40 e tal. E já de cara já começa assim, né? Quantas contratações que o cara não veio nem no primeiro dia. Eu, Não é assim, brincadeira não, gente. Não é mesmo brincadeira não, depois sabia? da nossa realidade aqui na oficina, acho que aconteceu mês passado, mês retrasado. Caramba, O essa. cara não veio no primeiro dia. A gente fez entrevista, por WhatsApp, por videochamada, deu tudo certo. Depois a gente fez a reunião. Chamei ele para vir aqui na oficina, veio no escritório, a gente bateu um papo. E assim, pô, legal. Fiz a proposta, conversamos um terceiro momento, fechamos o negócio. Ele já foi pro banco abrir a conta e fazer depois no médico fazer o Tudo exame. certo. Tudo certinho, pô. No outro dia, ele tinha que começar às 7, se eu não me engano. Olhei na câmera, o cara não tava. 7h30 não tava, 8 horas não tava. Cheguei aqui na oficina, ele não tava. Mandei mensagem, ele não respondeu.
E depois de uns 3 dias ele falou para mim que teve um problema e não ia poder começar com a gente. Inventou Então, uma desculpa e foi, né? Mas exatamente. assim, é uma situação que aí o empreendedor ele tem que entender essa realidade, né? Viver ela e tentar extrair dinheiro da forma que for. Na verdade, assim, não É, vai dar para a gente fugir desse tipo de situação. Todo mundo na sua oficina uhum, tem uma historinha dessa para contar, né? Um probleminha desse que teve. Mas se você se uhum, prepara antes, a chance de que isso se repita é menor. Então a gente precisa, mais do que acertar no começo, é tentar evitar o erro e principalmente o erro grande, né? E isso já vai ajudar a gente bastante no começo. Então essa diferença de quando a gente sai para o CLT para abrir o nosso negócio é um mundo totalmente diferente. Então buscar em cursos, em palestras, em imersões, mentorias, pessoas que já vivenciam isso, já vivenciaram muitas coisas e pode passar para a gente, pode transferir um pouco do conhecimento, né? Ajudar na construção do nosso conhecimento para que a gente saiba onde a gente está pisando, porque geralmente, quando a gente descobre o erro, já passou um ano, né? E para a gente uhum, recuperar esse ano perdido, não é só mais um ano para frente, às vezes é dois, três, quatro, ou dependendo do que a gente fez, não tem recuperação. Então, esse uhum. cuidado no início é muito importante. Pronto. E Gerard, vamos lá. O cara, aqui um caso hipotético, do tal do Prolabore de 10 mil aí. Condição. Ah, o cara tem que estar faturando tanto, tem que estar assim, assim, assado com a precificação. Qual que seria um cenário aí bacana para ele já poder estar tirando isso de forma saudável, cara? Tirando 10 mil por mês. Cara, usando aquela regrinha lá dos 10%, assim, faturando 100 mil, teoricamente, você já consegue fazer a retirada ali dos 10 mil de Prolabore. Mas, claro, entendendo que o Prolabore não é o que sobra no final do mês, a conta da oficina. Prolabore, você vai fazer sua retirada ali, você escolhe o dia 10 para fazer a retirada. Naquele dia, você faz a retirada do seu Prolabore e, assim, independente do que está acontecendo. Porque se você for pagar os seus colaboradores, como a gente paga ali no dia 5, dia 20, às vezes não tem o dinheiro todo para pagar, e o que que você faz? Você tira do limite ali da conta completa e vai embora. O seu pagamento, que é o seu prolabore, ele tem que ser feito da mesma forma, para que não fique mascarado uma situação financeira negativa ali da oficina, né? Você não retira, não faz as retiradas do prolabore, e não, depois eu tiro, daqui a pouco eu vou, atraso uma fatura, e no final, assim, você vai levando e não está conseguindo fazer o lançamento correto da despesa, porque 10% ali do seu faturamento, que seria o seu prolabore, não está sendo retirado de uma forma total. É de uma forma parcial e às vezes esse parcial representa 20, 30% só do que a gente deveria estar retirando. E, mais uma vez, isso é meio que cultural. Aqui a gente já errou muitas e muitas vezes em relação a esse ponto, mas entender a necessidade dessa separação, se não for desde o início, ela vai acontecer depois de uma forma muito mais dolorosa. E aí, quando cai de fato a ficha, você vê que talvez você não, nem poderia estar tirando aqueles 10% ali que a gente colocou de média, porque a situação financeira da sua oficina não permite. E aí, como que você Mas, faz, né? Sendo que se você precisa desses 10 mil para sua despesa, então aí a mas, gente tem um problema. mas aí, assim, você falou 100 mil, né? Mas o cara não tira só 10 mil. 10 mil é o Prolabore. Ainda tem o Exatamente. lucro. Quanto É, de lucro que esse cara deveria ter, cara? olha, Fora o Prolabore. no Brasil, é considerado uma empresa saudável uma empresa que tem um lucro líquido a partir de 2 dígitos. Então, a partir de 10%, a gente considera que a empresa é uma empresa saudável. Porém, tem uma média nacional de oficinas mecânicas que gira em torno de 15%.
de lucro líquido, né? A última linha, você pagou todas as despesas, imposto, contador, aluguel, colaborador, fez a retirada do seu prolabore e ainda sobra 15%, que no cenário aí de 100 mil seria os 15 mil. Que esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro vai para o caixa da empresa para que você possa investir em maquinário, em contratação, em melhorias. E no final do ano, ou a cada 6 meses, ou a cada 4 meses, que é o que a gente vê de normal, você fazer uma retirada desse valor. Tudo que foi para o caixa, tudo que está lá, você identifica ali a melhor forma de fazer, mas em média, a galera opta de fazer 2 vezes por ano as retiradas, né? No meio e no final do ano. Então você, sei lá, você conseguiu acumular 15 mil por mês durante todo o ano. Você vai ter uns 180 mil ali na sua conta, você decide que vai tirar 50% desse valor. E você faz essa retirada de lucro, né? E se tiver sócio, você faz a distribuição de lucro para você e para o seu sócio, se tiver mais de um. Mas isso é retirada de lucro, divisão de lucro, não é prolabore. Prolabore é que você já colocou ali nas despesas fixas. E prolabore é sim uma despesa fixa, né? O pessoal fica em dúvida se é fixo ou variável, mas o prolabore é uma despesa fixa. Tá, mas se o cara, por exemplo, tá, o lucro 15%, né? Teria ali 10 mil, e um mês que dá tudo certinho, teria mais 15 mil ali de lucro. Ele vai guardando no caixa, aí tem mês que é bom, tem mês que é ruim, tem mês que vai ser mais, tem mês que vai ser menos. Aí no final do ano, 2 vezes no ano, ele divide. Se ele quiser, se ele estiver fazendo, faturando 70, 80 mil, quiser manter os 10 mil de Prolabore, mas tiver um lucrinho menor, faz sentido na sua conta? Ou ele tem que abaixar para 8, 7? O que que você acha? Olha, o que a gente acredita que entre 8 e 12% do faturamento Tá é dentro, né? Na saudável. verdade, tá quase dentro aí. É, tá ali, né? Assim, você tem que entender qual que é o cenário. A empresa está endividada? Você está com despesas a mais? Você está pagando ainda infraestrutura, está pagando maquinário? Qual que é o cenário da empresa atual? Isso a gente precisa entender. Mas se você se programou, você juntou ali, guardou o seu dinheiro no tempo que você trabalhava para outras pessoas. Você já conseguiu, você fez curso, você se preparou, você deu pontapé, você inaugurou sua oficina sem despesa. Você comprou tudo à vista. Você entendeu a precificação certa das suas peças e do serviço. Possivelmente você não tem problema nenhum, né? Porque 90% do problema da oficina está na precificação errada. Então, se você já se preparou e você não se endividou no começo, você não começou endividado, a sua empresa vai ter um caixa saudável e sim, você pode avançar um pouco mais o seu prolabore. Tem que ver a particularidade de cada empresa. Mas se a gente perguntar, né, a cada 100 pessoas, quantos começaram a empresa exatamente dessa forma e voltado para a oficina mecânica, quantos mecânicos, quantos empresários iniciaram a oficina comprando tudo à vista, com 6 meses de despesa fixa ali no caixa, Não eu acho tem. que se tiver um que vai falar que conseguiu, tá de parabéns, porque não é nossa cultura, né? Não é a cultura do brasileiro fazer dessa forma. E quando se fala de cultura, a gente precisa respeitar, né? Então, no Brasil é dessa forma, a gente faz assim, a gente chuta a bola e depois corre atrás e tá tudo bem também. Mas se começar organizado, você pode sim fazer uma retirada maior, sem novidade nenhuma, porque você se preparou e sua empresa suporta aquela retirada, né? Assim, como a gente tem tanto dado aí de oficina, né, o que eu acho que o cara tem que fazer é correr logo pro 100 mil, né? Porque é onde a brincadeira começa a ficar interessante, né? O cara passou ali dos 50, né? Tá ali, né, patinando ali. Se tiver um aluguelzinho baixo, uma despesa baixa, ele ainda tem uma retiradazinha boa, né? Mas a hora que ele rompe os 70, 80, né, e chega no 100, aí ele consegue fazer muita coisa, né? É, Sobe os 10, tem lucro, um lucro bem legal,
E aí começa a romper, né? E chega, por isso que a gente fala, né? Que é mais difícil chegar no 100, mas depois é escalada, né? É rapidão, né? É, na verdade, assim, esse número 100 ele é muito mágico dentro de oficina mecânica, né? Todo mundo quer bater os 100 mil. Quando foi para nós aqui, para Kings bater o primeiro 100, parece que nunca chegava, cara. Nunca chegava. Lembro do mês que a gente faturou R$ 98.653 e não bateu 100 por 100 mil e poucos reais. Então, assim, é uma, é uma decepção tão grande quando a gente não consegue bater, vai passando o mês e não vai acontecendo. Esse número na oficina é mágico. Porém, saiu uma, uma matéria do Sindirepa, que é o sindicato, né, das oficinas, que 65% das oficinas que estão abertas no Brasil hoje, formalmente, não ultrapassaram ainda a barreira dos 100 mil de faturamento. Então, a grande maioria das oficinas não conseguiram chegar nesse número. Só que depois que você ultrapassa, que você entendeu de fato que precisava fazer ali para ultrapassar essa barreira do 100, você vê que, poxa, como a gente falou no começo, pequenos ajustes, a gente conseguiria ali fazer essa ultrapassagem de uma forma bem tranquila, né? Porque muitas vezes o que a gente também vê, Fernando, principalmente nessa faixa etária de 100 mil para cima, o cara chega, ultrapassa, mas sangrando muito, sem lucro, endividado, já com alguns empréstimos aí. E também não faz sentido você ultrapassar 100, 200, 300 mil só pelo ego, né? Então você vai ter aquele número gigante no final do mês, só que ele não está conversando com lucro. Então não faz sentido você faturar 200 mil por mês se você não tem ali minimamente, né, na média nacional ali, 15% de lucro. E é muito, a gente vê isso muito, né? Independente do faturamento, se é 50, 100, 150, 200. Gente, a margem de lucro, já falou, é 15%. No melhor dos cenários, 20%, né? Só que se você está cobrando o seu serviço 15% a menos do que deveria, se você está cobrando da peça ali o percentual a menos do que deveria, isso vira zero. É fácil virar zero. É pequenininho, né? São 15%. É, assim, Então, o dado é de uma forma, de uma média nacional, né? sim. Mas, por exemplo, nossos mentorados, a gente não trabalha com menos de 20%. A gente entende que não faz sentido buscar uma lucratividade em lucro líquido ali, a última linha, menos que 20%. Para que você consiga deixar um caixa saudável, para que você consiga investir no crescimento e na capacitação também dos seus colaboradores. E, infelizmente, acaba acontecendo uns probleminhas aí no meio do caminho. Você tem que trocar uma máquina, você tem que ampliar porque não está tendo mais espaço. E se você não estiver preparado, você vai passar um cartão, você vai fazer empréstimo e a lucratividade vai lá para baixo e às vezes vai ficar negativa. Então, tem que se preparar e o que eu indico é você buscar uma lucratividade mínima de 20%, cara. Menos que 20%, eu, não é que não é saudável, né? A gente já falou aqui que é considerado no Brasil a partir de dois dígitos, a partir de 10% é considerado uma empresa saudável, né? Para que você, principalmente pelas empresas que abrem capital, quando tem o cálculo do valuation, eles acreditam a partir de 10%. Mas pensando em ter uma situação de caixa tranquila, eu acredito que menos que 20% não é legal. A gente está um pouco no risco ali. Então, 100 mil, 10 mil de Prolabore, 20 mais mil, 20 mil de 20 lucro, mil para o caixa. Mais 20 240 mil para o mil caixa. no ano. Se o cara Ah, quiser tirar mais 100 mil de distribuição de lucro, ele tira. Se quiser exatamente. investir na oficina, ele investe. A conta tá aí, gente. É, A conta tá aí. não tem muito segredo, né? O segredo no final é você conseguir fazer uma precificação legal, honesta e justa, para que você não prejudique o seu cliente também, né? Não pode se desesperar e sair cobrando o que vai pagar
as cabeçadas que você deu, né? Não é essa linha. Você tem que fazer, cobrar um preço justo para o seu cliente e para você também. Mas a fórmula é essa, né? 10% na média, para mim, né, a gente acredita que é o ideal. Mas, pô, tá começando agora, você tá com a gordurinha ali, você tem um caixa guardado, não tem problema você, né, descer um pouquinho, tirar ali seus 8%. Ou se você tá com uma situação muito confortável e quiser descer um pouco mais, é aquilo que eu falei, vai depender da sua empresa, da particularidade de cada um. Mas evitar, não retirar, para não mascarar um lucro que não existe no final. Então, resumo da nossa live de hoje. Separar a conta física da jurídica, cartão para cada um, se pagar no Sistema. dia 10, sistema, o que mais? Cara, o principal, mesmo a gente está falando de Prolabore, mas o principal é precificação. Tá? Porque se você não Precificação. precificar direito, você vai faturar os 100 mil, mas você não vai conseguir retirar Tem que o seu cobrar direito, prolabore. pessoal. Vamos cobrar bem, cara, o justo, né? Tem É, muita oficina boa, mão de obra boa e cobrando barato, cobrando. Só fica bom pro cliente, né? Só o cliente que paga exatamente. bem, paga do jeito que quiser, parcela em 20 vezes, enfim. E o nosso lucro, né? Como E fica. não assim, não precificar de acordo com os seus concorrentes, né, com as outras oficinas da região. Cada oficina tem a sua realidade, tem a sua despesa. Não dá para você fazer a precificação da sua oficina, que tem 20 colaboradores, igual de uma oficina que só tem 3. Essa conta não vai fechar, não faz sentido nenhum. Então, entenda a sua despesa, os seus custos fixos mensais, para que você possa fazer uma precificação saudável, que não vai atrapalhar, não vai te deixar com a fama de oficina cara, né? Fora do comum, fora do padrão, e vai ser justo para o seu cliente e vai ser saudável para a sua oficina também. É isso. Será que deu para matar pelo menos algumas dúvidas aí da galera? É isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, manda no chat. A gente já vai encerrar nossa live de hoje, o Prolabore 10 mil, cara. O dono de oficina trabalha demais, cara. É muita bucha já. O pessoal tem Bucha que atrás de ganhar bucha. bem, cara. O pessoal tem que ganhar É, bem, cara. merece, até porque a gente cuida, Fernando, às vezes, do bem financeiro mais caro que o cara tem, que é o carro. Às vezes o cara ainda não conseguiu, a pessoa ele não conseguiu conquistar a sua casa própria, mas ele já conseguiu a conquista do seu carro ali. E a gente cuida dessa conquista dele, cara, da conquista da família dele. A gente cuida do veículo que ele vai viajar com a família dele. Então é uma responsabilidade muito grande. E você não pode cobrar só porque era dois parafusos. Você tem que cobrar pela responsabilidade e pelo conhecimento que está agregado ali. Né? Porque se fosse só os dois parafusos, todo mundo conseguia fazer em casa tranquilo e não ia precisar pagar para ninguém. Então, entender essa separação do que é fácil para você que tem o conhecimento e do que é fácil para quem não tem o conhecimento, não é da área, não estudou igual a maioria dos mecânicos, 20, 30 anos, e entende hoje, acha que aquilo é tranquilo de fazer por conta da experiência, do conhecimento adquirido durante o tempo, e fazer essa confusão. É fácil, então vou cobrar mais barato. Né? Então, não faz sentido a gente precificar dessa forma. Pronto. Tem uma dúvida aí, Gerard. É do Rafa, cara. Qual a estratégia utilizar ao abrir a empresa? E qual prolabore utilizar no começo com pouco cliente? O cara Boa. abriu a empresa recentemente. Rafa, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é como a gente explicou no começo. Se prepara, vai busca meios de educação que você possa aprender e criar ali, né? Começar o conhecimento voltado para nossa área, que ela é muito específica. Então, faz curso, faz mentoria, palestra,
Já citei aqui do Sebrae, que foi para onde a gente correu no começo. Mas hoje tem muita gente específica de oficina mecânica e também tem muito conteúdo gratuito na internet de muita qualidade que você vai se preparar para você dar esse pontapé de uma forma mais tranquila. E no começo, você já já iniciar ali a sua oficina com a cartela de clientes, mesmo do zero, se você fizer um bom marketing por trás, preparar a inauguração da sua oficina, entender o mercado que você está entrando, entender o ponto que você tem que alugar. E isso, Fernando, eu acho que é o principal, cara. Que a gente, aqui na Kings, a gente deu muita sorte no ponto, que é um ponto muito bom, ponto O grande, que aluguel, a né? gente conseguiu um aluguel muito em conta no começo. Então, entender o ponto que você vai colocar, entender quantos mecânicos você precisa ter para iniciar. E é muito pouco falado em oficina e é um dos pontos principais também, que é a persona. Para quem você quer vender o seu serviço, Rafa? Você vai fazer seu serviço para motorista de aplicativo? Você vai fazer o seu serviço para carro turbinado? Você vai fazer seu serviço para carro popular? Quem é a pessoa que você quer falar? Quem é a pessoa que você quer atingir? Se você acho que assim, o primeiro ponto é identificar qual que é a persona. E aí você monta toda a sua oficina, inclusive o aluguel do ponto, onde você vai alugar, voltado para onde tem essa persona, onde está essas pessoas que você quer comunicar. Se você fizer todo esse estudo por trás, quando você iniciar, quando você der o pontapé inicial, você já começa o mês com uma condição de você ter uma lucratividade já de cara, já no primeiro mês, e de você, se você fez a base, você sabe que no mínimo, você precisa entrar ali com 3 meses de custo fixo para você conseguir se adaptar, né? Acho que 90 dias é uma adaptação muito saudável que a gente vai conseguir fazer, entender o nosso mercado e melhorar os pontos que a gente tiver que melhorar dos primeiros dias. Então, se você tiver os 3 meses ali de seu custo fixo, vamos imaginar que você tem aluguel ali, os colaboradores para pagar, contador, você vai ter 20 mil aí de despesa inicial. Você tem que ter no mínimo 60 mil no caixa para que você consiga já começar fazendo a precificação correta também do seu Prolabore. Então, se prepara para começar. Às vezes você está a ponto de abrir ali sua oficina, mas você está assim, abrindo no limite do limite. Não pode dar nada errado. E às vezes você já abre a oficina com a obrigação de faturar 50 mil, senão você não se paga. Então, não é o melhor caminho, sabe? Recua um pouco, organiza, é, faz o planejamento de quanto você precisa ter para abrir sua oficina, quanto você precisa ter ali de custo fixo, separa esses meses para que aí sim você comece e já podendo fazer a base dos 10% de média ali do que você faturar no mês, porque você já tem a sua despesa fixa ali reservada de pelo menos 3 meses. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Eu não sei quanto que você tira hoje, Rafa, tá? Não precisa abrir. Mas assim, se você. Ninguém quer baixar o padrão, né? Se você é mecânico, já tira 5, 6 mil, né? Para início de empresa, pode pesar, né? Já, já tem que se preparar para um baque, né? A gente sabe a porrada que é, né? Então É, se prepara, não sei, metade já. não, cara, assim, vamos lá, porque não pode baixar muito, senão a gente não consegue nem pedir a pizza, né? E aí não dá. É difícil, Mas, né? principalmente para a pergunta do Rafa. Assim, Rafa, você vai ter ali 60 mil, né, que você vai precisar ter para iniciar os 3 meses de despesa fixa. Agora, olha para dentro da sua casa. Qual que é a despesa da sua casa? Quanto você gasta? Né? Você é casado, você tem esposa, ela está trabalhando, você tem uma reserva, você tem sua reserva de emergência,
Se que prepara. hoje, né, na média aí do Brasil, o pessoal fala muito assim, se você é CLT, você tem que ter pelo menos 6 meses de custo fixo seu reservado. E se você é empreendedor, isso dobra para 12 meses. Então, a mesma coisa que vale para abrir oficina, vale para você olhar a sua realidade, o seu CPF. Se você começar dessa forma, pô, sua despesa é 5 por mês, se você tiver 15 ali de reserva, mais a reserva que é para sua oficina, você tem 90 dias, cara, para ralar e ir até o limite. E aí sim, trabalhar até tarde mesmo, até 10, 11 horas, porque você está começando, você tem que fazer isso. Nesses No 90 dias começo a vai ser gente o tem, suficiente, no né? Vai ser o começo a gente suficiente tem para você muita, se entender onde você está ali e conseguir já tirar o seu prolabore aí. no começo a gente tem muita energia, né, Gerard? Só que essa energia vai acabando, né, cara? Vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cara, é assim, a energia, ela vai, pode ser que ela esteja diminuindo, mas se você estiver trabalhando errado, você não pode parar, né? Sim, Você tem que trabalhar todo dia até as 10 horas porque você não pode parar, você não tem opção de parar, né? Mas se você é trabalhar impossível. redondinho ali, organizar tudo certinho, priorizar os pontos essenciais aí, dá para você ter uma vida tranquila, né? E na parte de crescimento, se você quiser desenvolver, evoluir, abrir mais unidades, você vai continuar ralando a mesma coisa, cara. Mas só que de uma forma, pelo menos, financeira, e quando você tiver um tempo ali com a sua família, se for poucos dias, por exemplo, pô, qual é o empreendedor que está tirando 30 dias de férias, cara? Não tem, Uhum. sabe? Não rola, até porque a gente não consegue ficar tanto tempo longe do nosso filho, né, que é a empresa. Mas quando você tirar uma semana de férias, que você consiga ir para onde você quer, que você consiga comer e beber o que você quer, que você consiga se divertir da maneira que você quer e que a sua família merece também, né? Então isso é essencial, né? Pronto. Gerard, mais uma pergunta aqui, ó. Fora as lives, do Antônio. Fora as lives, pretende fazer alguma palestra presencial? Olha, já tem uma possibilidade aí de parceria para que a gente faça uma palestra aí em breve. E se confirmar, vou mandar para vocês aqui. Mas a gente faz bastante coisa aqui na Kings, né? A gente traz bastante parceiros nossos para dar palestras aqui. E a gente sempre abre para todo mundo que quiser participar, na parte de, principalmente conhecimento técnico de mecânica. Mas a gente também está entendendo a necessidade de abrir e falar um pouco de gestão e trazer os nossos parceiros, os nossos amigos, que assim também tem oficina e não é nosso inimigo, né? Se a gente fortalecer, se todo mundo começar a entender, precificar legal, tirar o seu prolabore certo, a nossa categoria só vai crescer. Então, acredito que em breve a gente vai fazer alguma coisa assim, Antônio, para que a gente possa contribuir e aprender com a experiência da galera também. Pronto, bacana. Agora o Rony, ele perguntou aqui, qual a estrutura ideal e quantos mecânicos devo ter para faturar os 100 mil? Rony, olha, de uma forma bem direta, tá? 3 mecânicos e um consultor de equipe, você vai estar muito bem servido e pode produzir até mais do que 100 mil. Mas, de uma forma saudável, com 3 mecânicos e um consultor, você consegue iniciar e faturar é, muito em breve os 100 mil, porque você vai ter um time que vai conseguir rodar a sua oficina, vai conseguir receber carro, vai no começo ali, né, muita correria, muito cliente novo, muito cliente querendo conhecer. Você vai poder pôr esses mecânicos para dar também atenção para esses clientes, andar com o carro se for necessário e fazer já um pronto atendimento ali. E o consultor, que é a chave para mim principal da oficina, que é o cara que vai fazer o meio de campo entre o cliente e a produção ali, que vai prospectar no começo também, vai mandar uma mensagem, vai postar ali um vídeo no WhatsApp, no Instagram, mostrando os seus serviços e vai fazer com que o pessoal conheça você ali logo de cara. Então, se a gente colocar 3 mecânicos e um consultor, com certeza dá para fazer mais do que 100 mil,
mas até a gente começar a trazer os nossos clientes, fazer a nossa cartela ali, isso vai ser o necessário para você. E falando de estrutura, se você tiver, eu já acredito, sim, se você tiver um elevador, você consegue fazer, né? Mas de uma forma certa, eu gosto muito de 4 elevadores, né? Sempre um elevador a mais. Então você tem 3 mecânicos, você vai ter ali 4 elevadores, porque sempre acontece, né, de vir uma peça errada e dar uma travada naquele elevador, tem um serviço um pouco maior e aí acaba também travando o elevador e você acaba perdendo um serviço rápido ali por não ter um elevador disponível. E não precisa ser 4 elevadores zero, né, novos. Começa do jeito que dá. Aqui na 15 a gente começou com dois, era um novo, que demorou um pouquinho para chegar ainda, e um bem usadinho que era do meu sócio. Então a gente começou com dois, mas se você se preparar, se programar, acho que 3 mecânicos, um consultor, 4 elevadores e um espaço mínimo ali de 200, acho que uns 300 metros quadrados, você vai conseguir estar pronto para já receber esses 100 mil, mas também se projetar até os ali por volta dos 200 mil. Se você atender carro popular, você já está bem servido para você conseguir ir avançando. Claro que você vai ter que contratar mais mecânico ali no caminho, mas em questão do espaço físico, você já vai estar pronto para isso. Beleza. Tem mais um, o Venturini, acho que é isso o nome. Tenho dois mecânicos, um auxiliar, uma pessoa no financeiro. Qual o faturamento ideal por mecânico? Cara, a gente precisa entender de uma forma geral, né, e de médias nacionais aí. Na média nacional, a gente pode falar entre 40 e 45 mil é o que os mecânicos estão produzindo, né? Aqui na Kings, a gente coloca uma produção mínima de 50 mil por mecânico, porque a gente tem espaço suficiente, a gente tem elevador suficiente, a gente tem cliente suficiente, a gente dá a condição para que minimamente eles tenham que produzir os 50 mil de forma tranquila, sem correria, sem quebradeira de peça, sem vender algo que não precisa ser trocado, né, de uma forma Que hora que você honesta. fechou hoje já? Que hora que Seis você fechou horas. hoje aí? 6 horas. Eu, A maioria eu dos não dias. fechei porque eu não estava aqui, né? Mas a galera fechou às 6 horas, né? Então, o pessoal saindo 6 horas, às vezes 7, né? Mais É, ou menos assim, isso. oficina tem disso, cara. A gente às vezes vai sair 10 horas da noite. E hoje, mesmo a gente já tendo um tempo bacana no mercado aqui, tem vez que tem BO e os meninos ficam até tarde, cara. Eu olho na câmera e quando vou ver, os caras ainda estão aqui. Mas, assim, faz parte, né? Mas não pode ser normal, não pode ser rotina. Você todo dia saindo 10 horas da oficina. Com certeza está errado. Ou, se você está saindo todo dia às 10 horas, sua conta tem que estar bem recheada. Porque você tem uma demanda grande, você está trabalhando mesmo e as coisas estão acontecendo, né? Mas se está saindo 10 horas da noite, todo dia, e não está sobrando dinheiro, vamos parar, respirar e entender o que está acontecendo, porque não é normal. O Gerard, ele perguntou que o Venturini é 50 de peça com a mão de obra, certo? Isso, peça e mão de obra, tá? Agora, se a gente for falar de oficinas que vendem pneus, a realidade já é um pouco diferente, né? Porque o pneu já tem um ticket alto, né? Normal, já agregado. Então, a partir de 70 no mínimo, mas assim, já baixo, um mecânico que trabalha ali também com a venda de pneu, ele tem que fazer essa produção geral de no mínimo 70 mil, mas no mínimo do mínimo ali, sabe? A média que a gente vê por aí é a partir de 95 para 100 mil. Entendi. Bom, bom, pessoal, a gente espera ter respondido tudo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é agora. Pode perguntar à vontade, aproveitem o Gerard aí. Os meninos tá É isso aí. dormindo. O menino aqui tá dormindo, os dois já. Aí tá dormindo também? Cara, o meu, essa hora, ele não tá dormindo ainda não. Ele deve estar correndo lá, brincando com a cachorra. Ele ainda tá É, dormindo um pouquinho tarde. meu amigo, eu botei o pequeno 7 horas, a outra já foi, eu acho. Agora a gente pode aproveitar um pouquinho o tempo É, isso aí. livre. Você tá tranquilo. O meu, com certeza, deve estar dando.
uma suadeira lá para minha mulher, deve estar correndo atrás dele até agora. Tá doido, cara. Mas vamos lá. O Hudson perguntou aqui, ó. É só em mão de obra. Só em mão de obra. Quanto cada um deve produzir? Mão de obra só, Gerard. 15 mil, cara. Menos que 15 tá ruim. 15.000, Hudson. Menos que 15 mil, assim, não tá fazendo, não tá cumprindo o papel ali, cara. Não tá cumprindo o papel. Acho que só que se a oficina não tiver precificando certo a mão de obra, o cara nunca vai alcançar os 15, né? Então é um trabalho em conjunto. A oficina precisa fazer a precificação correta para que o mecânico vá atrás, né, faça a parte dele ali e no final dê um casamento perfeito. Porque se a precificação estiver errado, o cara não vai bater e a gente vai e aí já é assunto para outra live, mas assim, você vai colocar a meta errada, o cara não vai bater a meta, depois você dispensa o cara e no final você precificou errado sua mão de obra, você não fez o cara bater a meta, você desperdiçou um colaborador que poderia estar com você e te ajudando aí na sua oficina, né? Boa. Bom, eu perdi a resposta da minha pergunta, velho. Pera aí, a sua pergunta foi sobre Quem foi? o Antônio. Ah, ele perguntou das lives, se vai ter uma palestra presencial. Vai ter, viu, Antônio? O Gerard só tá acertando alguns detalhes, certo, Gerard? É, vamos Mas em preparar breve. aí para a gente trazer os parceiros para a gente trocar ideias, na verdade, né? Porque tem muita experiência envolvida na oficina, tem muitos casos que acontecem que se a gente só sentar para bater um papo, já vai ser muito válido. Mas com um pouquíssimo de conhecimento que a gente tem aí, a gente vai tentar levar alguma coisa bacana para o pessoal. Pô, bacana. O Gerard, pessoal, hoje tá ativo aqui, ó. Bacana, gente. Isso aí, vamos aproveitar aí, ó. O Venturini perguntou aqui, ó, qual cálculo correto para fazer a precificação? É o tema da Cara, próxima live, mas adianta para ele aí. mas pode queimar a largada? Acho que não, hein? Mas não sei. Ah, eles estão Vamos. aí até agora, velho. Eu acho que vale a pena. Quem perguntou? Quem perguntou? Venturini. Venturino? Cara, Ven- vamos lá. Bem rápido, bem direto. Vou dar um exemplo para que você consiga já amanhã, no primeiro horário, fazer da melhor forma possível dentro da sua oficina. Como que você vai fazer essa precificação? Pega uma ordem de serviço, vou te dar um exemplo aqui. Uma ordem de serviço de R$ 1.000. Vamos supor que você vai trocar uma embreagem, tá? Você está vendendo a peça, o kit de embreagem e a substituição. Você cobrou R$ 1.000 por esse serviço. O seu custo não pode ultrapassar 40%. Isso num cenário ruim, né? Não pode ultrapassar 40%. Então, como que vai funcionar? Nessa ordem, que é ali no limite, você vai pagar R$ 400 nessa embreagem, vai fazer a venda dela ali. Vamos colocar que você colocou o markup de 2, né? Você vai vender ela por 800 e R$ 200 de mão de obra. Esse é o limite do limite para que seja saudável ainda. Você vai estar ali margeando por 10 para acima de 10%. Mas o ideal é que a gente trabalhe ali 35 e 65. Dentro do ordem de serviço, 35% é custo, 65% é lucro bruto. Então, nesse cenário, nessa ordem de R$ 1.000, você comprou ali a peça por 350, vendeu ali a 600, 700, cobrou mais 300 de mão de obra e no final o cálculo é exatamente esse. Tem várias e várias formas de calcular em cima do custo fixo, em cima da despesa, em cima de comissão, depreciação do patrimônio, maquinário, tem um monte de coisa que é muito válido, mas que também só confunde a nossa cabeça. Se você fizer a partir de amanhã na sua oficina, é o Venturini, né? Se você Isso. fizer aí, Venturini, dessa forma, 35, 65, no final do mês sobra no mínimo 20%.
não tem erro. Independente da região que você tiver, independente da sua despesa, se você fizer dessa forma, não tem erro. Pô, bacana. Bom, espero que a gente tenha respondido. Ó, o Antônio aqui tá triste, Gerard. O que Ele falou foi? aqui, ó, bacana, bacana, estou há 2 anos estudando e adquirindo experiência porque quero abrir minha oficina. Na live aí foi dito alguns pontos onde ficou com receio. Acho que o Antônio, Receio? não fica com receio não, cara. A oficina dá dinheiro demais, velho. Não, não fica com receio. Talvez, Antônio, os pontos que a gente colocou aqui hoje, né, do capital que você tem que ter, da preparação e tudo mais, é, possa ter te assustado um pouco, né? É, Mas, assim, se prepara nessa linha, mesmo que demore mais um pouco, cara, para que quando é, você começar, você pôr o pé e ter certeza que você está entrando num negócio lucrativo. Para que você assim, não antecipe esse sonho, essa vontade e acabe se frustrando logo depois de iniciar. Porque não é fácil você abrir uma empresa, trazer colaboradores, né, principalmente na parte de serviços, em oficina mecânica, como eu já falei, às vezes o carro é o bem mais valioso que o cara tem financeiramente ali, e você tem que ter muita responsabilidade, e mesmo tendo muita responsabilidade, às vezes acontece, cara. Você vai sair para testar um carro na rua, vê um cara ali na contramão, bate em você, e você precisa ligar para o seu cliente para dar de cara a notícia, né? E depois arcar com prejuízo. Então, se você não está preparado para isso, pode ser que na primeira semana você já tome ali um prejuízo muito grande que vai te limitar muito na sequência da sua empresa, né, da sua oficina. E não é que vai fechar, mas que vai te travar por um bom tempo. Então, a gente, pode falar, Pedro. a gente fala com muita gente todo dia, né, Gerard? E o cara às vezes começa na cara e na coragem sem planejamento nenhum e fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos na mesma situação. Ele não consegue sair, gente. Não sai, Começou muito errado. né? Começou muito errado, é difícil, tá? Então, Mas, assim, mas é se muito você conservador, né? Muito conservador essa linha, mas eu tenho que ter responsabilidade no que eu estou falando também, né? Então, a forma que eu indico é essa. Se prepara, estuda, pegue o capital necessário para você abrir seu negócio, tem ali no mínimo, do mínimo, os 3 meses de despesa fixa, para aí depois você conseguir ir para frente e desenvolver. Fora isso, assim, eu não indico. Não foi a forma que eu fiz, tá? Não foi a forma que eu fiz. Fiz tudo errado. Era para ter um valor X, eu tinha menos da metade. Eu e meu sócio, a gente foi na cara e na coragem ali. Hoje está dando certo, mas já se passaram quase 7 anos, né? Então, assim, poderia ter sido de uma forma muito diferente, mas deu certo. Só que a gente sabe que a realidade, no geral, não é essa, né? Não é sempre que dá certo. Na verdade, na maioria das vezes, não dá. E aí, onde morre o sonho, e aí, fora o sonho, o cara fecha, endividado, quebrado, sem condição de nada, e precisa voltar para trabalhar para outra pessoa, e o psicológico já não permite mais, sabe? E isso é um ponto que é muito sensível, e é justo, é válido pensar nisso antes de sair arriscando tudo de cara, sabe? Então, Antônio, não frustra não, mas se prepara, cara. Se prepara para quando você começar com tudo aí, arrebentar e ter muito sucesso. Beleza? E aí, pessoal? Bom, já deu aqui 1 horinha e pouco, Gerard. Acho que a gente conseguiu aí sanar algumas dúvidas, né? Esse Sim. pessoal que quer saber um pouquinho mais sobre às vezes, como aplicar isso como ajuda, tem um programa de acompanhamento, tem uma mentoria, tá? Vocês podem estar querendo, sabendo mais informações ou pelo link que a gente vai estar deixando lá no, na bio do Instagram. Vocês mandam uma mensagem pro Gerard aí, cara. Ele é todo. Conversa com todo mundo aí, vai dar a maior atenção possível. Manda uma mensagem no Instagram e perguntando sobre a mentoria. A gente manda o formulário e a gente começa as tratativas, tá? E a gente ajuda, né, os mentorados, né, de forma bem próxima, né, com os problemas que estão passando, seja
De liderança, financeiro, o que mais já que a gente ajuda aí? Cara, de tudo. Tudo que tiver dentro da oficina, a gente vai dar um suporte, vai estar junto, né? O nosso trabalho é estar exatamente do lado, pegando na mão do empreendedor aí do nosso ramo de reparação e tentando encurtar esse caminho, né? De que no começo é sofrido, é muita dificuldade, é muita dúvida. Quanto que eu vou pagar para o mecânico? Quanto que eu vou colocar na peça? Eu tenho que tirar pro labore ou não? Tem todos esses pontos que no começo a gente não consegue entender e acaba errando também, é muito natural pela falta de experiência. Então a gente faz um trabalho próximo, do lado, acompanhado ali, para dar certo. Não tem opção de não dar certo. A gente muda o que tiver que mudar, se tiver que mudar de lugar, se tiver que mudar a equipe inteira, se tiver que mudar o dono, se tiver que mudar o líder, o que tiver que fazer, a gente faz para que o negócio aconteça, né? Mas, assim, para quem não consegue fazer um acompanhamento sendo mentorado, que tem investimento para fazer, toda semana a gente vai abrir uma live aqui e vai tentar trazer um tema bacana, vai tentar trazer um bate-papo para que a gente possa esclarecer as dúvidas de vocês. E, cara, pode me chamar no Instagram, aí, pode chamar no direct. O que eu puder fazer, eu vou fazer, porque eu sofri tanto na oficina no começo que se hoje eu puder ajudar uma galera aí, independente da forma que for, e fazer com que não passe por esse caminho que eu passei, que para mim foi válido pra caramba, aprendi muito, mas eu não desejo para ninguém. Eu e meu sócio, assim, a gente ralou muito, ralou demais mesmo, e aí, até hoje a gente rala, hoje, assim, a gente se dedica bastante para o nosso negócio, mas tem melhores formas da gente fazer. Então, é, o que eu puder ajudar, chama a gente aí. Se quiser vir fazer parte da nossa comunidade, se precisar de um acompanhamento mais próximo, diário, tamo junto. E o que eu puder fazer de conteúdo gratuito para ajudar também, eu e o Fernando, a gente vai para cima e vai dar uma força para geral aí. E também, claro, aprender com eles, né, Fernando? Porque toda vez que a gente está respondendo uma dúvida, a gente precisa, né, revisitar tudo que a gente fez de certo, de errado e tentar levar da melhor forma possível para que faça sentido para quem perguntou e que mude a direção se tiver errado dessa pessoa, né? Mas é, é dessa forma que a gente vai tentar trabalhar. Todo negócio que a gente abre, o fim é um só, é lucrativo. A gente quer ter lucro, com certeza. Mas tratando de educação, a gente tem que abrir um pouco mais esse leque e saber que se a gente conseguir ajudar as outras pessoas, no final a gente vai estar sendo muito bem pago. E eu não estou falando de valores, estou falando de dinheiro. Beleza, galera? Beleza, isso aí, pessoal. Obrigado aí já, até mais.